Nesse vídeo eu vou inverter a ordem e começar pela conclusão, porque a conclusão vai ser eu não sei. Pois é, galera, essa discussão começou aí semana passada a respeito do Oscar. Alguns atores negros começaram um boicote porque só tinha ator branco indicado e todo mundo na internet tomou uma posição muito rápida. As pessoas tinham muita certeza ou de que havia racismo ou de que não havia racismo no Oscar. E eu quero fazer esse vídeo aqui para falar que eu não sei a resposta, mas mesmo não sabendo a resposta, havendo ou não havendo, existindo ou não existindo racismo no Oscar, o motivo pelo qual esses artistas iniciaram essa campanha está errado. Então assim, é possível que exista racismo no Oscar? Sim, é possível, é até bastante plausível, porque é um concurso onde vão ser indicados os melhores em cada um dos seus ramos, e essa indicação dos melhores e essa escolha dos melhores é uma escolha com um componente subjetivo muito forte. Então qualquer preconceito que eventualmente os escolhedores lá tenham pode ser muito facilmente passado para essa escolha, até inconscientemente, até sem querer, mas pode estar lá. O que não significa que o simples fato de não existirem atores negros indicados esse ano leve a gente necessariamente à conclusão de que foi por causa de racismo, tá? Pode ser simplesmente porque não houveram realmente atores negros que se destacaram. Então assim, primeiro vamos lá na guerra de estatística, né? Teve um sujeito chamado Leondre Spook Williams McBride, que se auto-intitula Livre Pensador Negro, que foi lá, fez os levantamentos dos vencedores de Oscar a cada ano, e fez as contas lá e chegou à conclusão de que os atores negros estão praticamente perfeitamente na proporção da população representados entre os ganhadores do Oscar. Então, segundo as contas que ele fez lá, mais ou menos 12% dos vencedores do Oscar foram negros, assim como mais ou menos 12% da população americana é negra, estaria uma representação muito fiel, muito próxima da realidade ali. Ao mesmo tempo, outra pessoa fez outro levantamento, aí eu já não tenho mais quem foi, mas não importa, que entre os indicados ao Oscar, entre os atores negros indicados ao Oscar, os atores negros eram apenas cerca de 5%. Ou seja, eles estavam subrepresentados em relação à população. Aí, concluindo a partir disso que existe racismo contra os negros no Oscar. Aí chegou depois uma terceira pessoa, juntou esses dois dados e disse o seguinte: para um ator negro que seja indicado, a chance de ganhar o Oscar é 2 vezes maior do que um ator branco. Afinal de contas, eles são 5% dos indicados e 12% dos vencedores. Então, aí, segundo a conclusão dessa terceira pessoa, existiria um racismo a favor dos negros na premiação do Oscar. Isso aí, o máximo que essa guerrinha de números aí indica pra gente é que aquela velha história, né? Com estatística a gente pode dobrar os números para falar o que a gente quer que eles digam, tá? Usando os mesmos números, usando as mesmas fontes de dados, você pode concluir que a representação dos negros está perfeita, que eles estão subrepresentados ou que eles estão superrepresentados entre os premiados. O que significa realmente nada em nenhum dos casos. Então assim, pra mim, qual um bom argumento que eu consideraria para dizer que existe racismo ou não existe racismo no Oscar? Vamos começar deixando uma coisa clara aqui, eu vou até desenhar. Imagina que esse quadrado que você está vendo aqui agora representa o total da população mundial. Todas as pessoas do mundo são representadas por esse quadrado cinza. Agora nós vamos limitar um pouquinho dentro dessa população mundial a população apenas dos Estados Unidos, que vai ser esse quadrado verde aí. Não está na proporção certa, é só exemplo mesmo. Essa população dos Estados Unidos tem uma configuração étnica diferente da população mundial. E você não vai chamar de racismo aí, muito menos de racismo praticado pelo Oscar, porque qualquer que seja essa diferença aí, tem uma infinidade de razões históricas, colonização e blá 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 blá. Agora, dentro da população dos Estados Unidos, a gente vai ter uma outra subpopulação, que são a dos americanos, que são atores. Eu vou representar ela aqui nesse quadrinho vermelho. E de novo, não é uma representação proporcional, é só um exemplo. Agora vamos lá, bastante atenção aqui, que esse é o pedaço mais importante. Muito provavelmente existe uma diferença étnica entre essa subpopulação dos atores e artistas americanos e a população dos Estados Unidos em geral.
E essa diferença étnica, essa diferença demográfica entre essas populações, muito provavelmente possui influências fortes do racismo, da segregação, dessa história toda. Porém, essa diferença não é culpa dos organizadores do Oscar. Você pode defender que essa diferença seja racismo, seja segregação, seja injustiça social, seja qualquer coisa. Mas as pessoas que organizam, que julgam e que promovem o evento chamado Oscar não possuem poder sobre essa diferença. Logo, elas não possuem culpa sobre essa diferença. Ok? Mas a gente continua agora. Dentro da população dos artistas e atores americanos, a gente tem mais uma subpopulação que são os indicados ao Oscar. E dentro ainda desses indicados ao Oscar, a gente tem uma última população que são os premiados com o Oscar. Sobre essas duas populações, sim, os organizadores do evento possuem influência direta. E é nesses dois últimos passos onde eventualmente poderá existir racismo por parte do Oscar. Então, se você quer culpar o Oscar por racismo, você precisa demonstrar de alguma forma que em alguma dessas duas últimas etapas aqui, dessas duas últimas filtragens de população, existe um racismo, existe um preconceito, existe uma discriminação sendo praticada pelos organizadores do Oscar, pelas pessoas que escolhem os indicados ou os premiados. Para você defender esse ponto de vista, não basta você falar que todos os indicados esse ano foram brancos. Além disso, você precisa demonstrar ou defender de alguma forma, ou pelo menos opinar que seja, que existiram um ou mais atores negros que mereciam estar ali indicados esse ano e que não foram porque você considera, pelo menos por causa de racismo. Porque o que também é racismo é você querer que algum ator negro seja indicado só por ser negro. Você querer que alguém esteja lá sem ter tido uma atuação maravilhosa, sem ter tido um grande destaque em algum filme, alguma participação, você querer que ele esteja lá simplesmente negro. Ah não, a gente precisa cumprir uma cota aqui por causa de representatividade, por causa de não sei o que. Tá? Eu não vi nenhum negro que foi excelente ator, que teve um desempenho excelente esse ano, mas eu vou botar um negro aqui só para representar. Isso é racismo, não é racismo reverso, racismo invertido, racismo não sei o que. Racismo é racismo, não tem direção certa para poder ser invertida. Você querer colocar algum negro lá só por ser negro é racismo seu. Agora, se você considera que existiu um ou mais atores negros que deveriam ter sido indicados pela qualidade da sua atuação e não foram, aí sim você vai, pelo menos, defender o ponto de vista de que houve racismo na organização do Oscar. Na minha experiência, pelo menos, todo mundo que estava defendendo veementemente que tinha certeza que havia racismo não sabia indicar esse ator que foi injustiçado. Alguns citaram Samuel L. Jackson porque é o único que sabem que atuou esse ano, mas nem assistiram o filme dele, então eles indicaram, fala o nome de um ator negro, Samuel L. Jackson. Pum. Ele deveria estar lá. Por quê? Porque ele é negro. Se você assistiu o filme que o Samuel L. Jackson, que eu nem sei qual filme que ele fez, foi o 8 não sei o que lá do Tarantino, né? Se você assistiu o filme, pelo menos, se você viu a atuação dele, se você achou por N motivos, ou por que você simplesmente gostou, você acha que ele devia ter sido indicado e não foi, bom, você já tem um ponto a partir de onde achar que houve racismo. Se você viu algum outro filme, com algum outro ator ou atriz negra, e você acha que atuaram muito bem, que se destacaram, foram fenomenais, e não estavam lá indicados, você tem um ponto para defender que houve racismo no Oscar. Agora, se você não tem isso, se você simplesmente queria que qualquer negro estivesse lá só para falar que teve um negro lá, aí o racista é você. Beleza, gente? Vou ficando por aqui. Obrigado e até a próxima. Por falar em racismo, eu não sei se você sabe, mas eu agora tenho um Patreon que está linkado aqui embaixo. E eu não sei se você sabe também, eu me identifico como negro. Será mesmo que você vai ser racista de não contribuir?